No intrincado balé da existência humana, onde as almas se entrelaçam e os corações buscam ressonância, reside uma verdade muitas vezes velada, a linguagem do subconsciente. Não se trata apenas do que é dito ou dos atos explícitos, mas sim das sutilezas que transpassam a superfície do óbvio, indo muito além do desejo físico ou das promessas verbais. É um mergulho profundo na mente emocional, onde os verdadeiros sentimentos e intenções se manifestam em padrões quase imperceptíveis, mas incrivelmente reveladores. Muitos buscam a conexão, a paixão avassaladora, mas poucos param para decifrar os sussurros do espírito que se manifestam quando a alma está em conflito ou em desarmonia. Esta narrativa aprofundar-se-á em padrões comportamentais e energias emocionais, explorando os sinais específicos que, embora negligenciados pela percepção comum, são poderosos reveladores de uma psique em conflito. Não é uma lista de acusações, mas um mapa para a compreensão, uma bússola para navegar as complexidades da confiança e da verdade nos relacionamentos. Em uma dança silenciosa, o corpo e a alma de um homem revelam mais do que suas palavras poderiam expressar, desvendando as fundações de um laço. Assim como Alan Watts nos ensinou sobre a interconexão das emoções e a profundidade do momento presente, cada gesto, cada pausa, cada alteração em sua energia é uma faceta da unidade de sua existência, refletindo o alinhamento ou o desvio de sua verdade interior. Quando a verdade se desvia do compromisso exterior, uma sinfonia de sinais se manifesta, e para quem aprende a ouvir, os véus da ilusão começam a se desmantelar. Existem 7 elementos ou pontos cruciais que criam uma conexão inesquecível, mas que, paradoxalmente, também podem revelar as fissuras mais profundas de um relacionamento. Eles não dependem da intensidade de um evento isolado, mas da autenticidade e da intenção que permeiam cada interação. São momentos de presença ou ausência, de conexão ou desengajamento, que acessam camadas subconscientes da mente, revelando as verdadeiras fundações de um laço. Prepare-se para desvendar as formas surpreendentes e, paradoxalmente, simples, pelas quais a verdade se manifesta, porque alguns desses pontos certamente irão surpreender você, revelando não apenas os caminhos da infidelidade, mas também os princípios atemporais de uma conexão genuína e transformadora. O primeiro desses sinais, muitas vezes o mais evidente para o observador atento, reside na mudança na cadência da comunicação. O ritmo da fala, as pausas inesperadas, a melodia das palavras que antes fluíam em harmonia, agora carregam uma tensão sutil, um descompasso que o coração percebe antes mesmo que a mente racional o decifre. Este é um ponto poderosíssimo, mas frequentemente negligenciado, porque se manifesta nas entrelinhas, no não dito, no espaço entre as palavras. Seu impacto psicológico é profundo. Ele acessa o subconsciente, pois o cérebro detecta essas microalterações antes mesmo que a mente consciente as processe. Dissolve barreiras emocionais quando se reconhece a verdade por trás da voz, ou cria um senso de desassossego quando a familiaridade se esvai. É como se a melodia da alma desafinasse, gerando uma sensação de estranhamento e desconfiança. Ecoando Watts, a comunicação é um fluxo, um rio contínuo da experiência humana. Quando esse fluxo é interrompido ou alterado, é como se a unidade do momento presente fosse perturbada, um sinal de que a mente e o coração não estão mais em plena sintonia, ou que a verdade interior está em desacordo com a expressão exterior. Para aplicar essa percepção em momentos cotidianos, perceba se o tempo de resposta às suas mensagens se alonga sem justificativa plausível.
Observe se conversas que antes eram fluidas agora parecem forçadas, cheias de hesitações ou interrupções abruptas. Um exemplo prático é quando ele antes respondia com rapidez e detalhes, e agora suas mensagens são curtas, genéricas, ou demoram horas para chegar, acompanhadas de desculpas vagas. Ou quando, durante um diálogo, seu olhar se desvia, sua voz perde a entonação calorosa, e as pausas se tornam mais frequentes, como se procurasse as palavras certas para mascarar algo. A reação esperada de quem percebe isso não é um suspiro de alívio, mas uma pontada de incerteza, uma memória duradoura de que algo se alterou, um pressentimento que se instala. Lembro-me de uma seguidora que comentou: "Eu sabia que algo estava errado quando ele parou de me ligar para contar sobre o dia dele. As mensagens eram apenas respostas curtas, e a voz dele parecia distante, mesmo quando estava ao meu lado." Outro disse: "Era como se ele estivesse lendo um roteiro, não falando do coração." A cadência, antes tão natural, tornou-se artificial. Esses são ecos do sentimento que se instala quando a comunicação perde sua essência. Não se trata de exigir uma intensidade constante ou uma sedução exagerada em cada palavra. É sobre a autenticidade, a presença genuína na troca, o carinho sincero que se manifesta na forma como as palavras são ditas e ouvidas. A cadência natural da comunicação reflete a integridade da intenção. Quando a cadência se altera, ela cria uma memória emocional que ressoa no dia a dia, corroendo a confiança e enfraquecendo a conexão. Prestar atenção a esses padrões sutis é o primeiro passo para compreender a verdade subjacente e fortalecer a clareza em seu relacionamento. E há outro lugar, ainda mais sutil, onde a verdade começa a se revelar. E há outro lugar, ainda mais sutil, onde a verdade começa a se revelar, na redefinição sutil de prioridades. Este é o segundo ponto, um elemento que, embora muitas vezes relegado ao segundo plano da percepção, carrega uma tensão poderosa, evocando memórias do que um dia foi e do que imperceptivelmente deixou de ser. Não se trata de uma mudança drástica e explícita, mas de um deslizamento gradual. Um reposicionamento silencioso, onde o que antes era essencial para a vida a dois, agora cede espaço a outros interesses, outras ocupações, sem uma justificativa clara e consistente. O impacto psicológico dessa redefinição é avassalador. Ela acessa o subconsciente com a sensação de ser desvalorizado, de ter seu lugar diminuído na hierarquia da vida do parceiro. Dissolve a segurança que a pessoa sentia ao saber que era importante, criando uma distância invisível, mas profundamente sentida. Ativa uma sensação de ausência onde antes havia presença, uma lacuna que ecoa no vazio. Inspirados em Alan Watts, poderíamos dizer que a energia que investimos é um reflexo direto de onde nosso eu está. Se as prioridades se alteram, o fluxo de energia se desvia, e a unidade da experiência compartilhada se fragmenta, indicando que a totalidade do ser não está mais plenamente investida na parceria como antes. É como se a melodia da vida a dois perdesse sua harmonia central, e a nota que representava o relacionamento começasse a desafinar, ou a ser tocada com menos convicção. Para perceber essa mudança no dia a dia, observe os pequenos gestos. Será que ele ainda se oferece para ajudar com aquela tarefa que você sempre pedia? As pequenas solicitações, antes prontamente atendidas, agora são esquecidas ou adiadas indefinidamente. Ele escolhe outras atividades em detrimento dos momentos que vocês costumavam compartilhar, sem uma razão realmente convincente? Não é um evento isolado, mas um padrão de sutis desvios, como um rio que muda seu curso milímetro a milímetro, até que um dia sua direção é completamente diferente. Por exemplo,
Ele que antes planejava surpresas e saídas, agora se mostra indiferente a iniciativas conjuntas, ou até mesmo evita falar sobre o futuro a dois. A reação esperada de quem percebe isso não é um grito de raiva, mas uma sensação de ser negligenciada, uma tristeza silenciosa, uma memória duradoura de um valor que se perdeu, levando a um questionamento sobre o próprio lugar na vida dele. Uma seguidora me escreveu: ele costumava me ligar no almoço todos os dias. Era nosso momento. Agora esquece. É um detalhe, eu sei, mas sinto que não sou mais a prioridade na agenda dele. Outro comentário que recebi foi: antes, ele faria qualquer coisa para me ver, para passar um tempo junto. Agora, até um café rápido parece um esforço, uma obrigação. A espontaneidade sumiu. Esses testemunhos capturam o sentimento de abandono sutil que surge quando as prioridades se redefinem. Não se trata de exigir uma atenção constante ou que ele abandone seus próprios interesses. É sobre a autenticidade da vida compartilhada, a presença genuína no cuidado mútuo e a certeza de que o relacionamento ocupa um lugar de destaque em sua vida. Quando as prioridades se alteram de forma tão sutil, cria-se uma memória emocional de se sentir secundário, corroendo a confiança e enfraquecendo a conexão de maneira insidiosa. Agora, imagine algo ainda mais sutil. Um terceiro ponto que se manifesta quando a cortina da alma se fecha, revelando a alteração no padrão de intimidade emocional. A intimidade, essa dança delicada entre duas almas, transcende o físico. É o espaço sagrado onde vulnerabilidades são compartilhadas, sonhos são sussurrados e medos são confidenciados. Quando essa abertura emocional começa a se contrair, é como se uma porta se fechasse suavemente, sem ruído, mas com um impacto devastador. É um ponto poderosíssimo, mas frequentemente negligenciado, porque é difícil de quantificar, de apontar com o dedo. Ele se manifesta na ausência, no não dito, na distância que cresce no coração. Seu impacto psicológico é profundo. Ele acessa o subconsciente com um medo ancestral de abandono e rejeição. Dissolve a segurança emocional que permitia a ambos serem autênticos e vulneráveis, criando um vácuo onde antes havia uma compreensão profunda. Ativa a sensação de estar sozinho dentro do relacionamento, mesmo estando ao lado de quem se ama. Para Watts, a verdadeira conexão é a percepção de que o outro é uma extensão de si mesmo, parte da dança universal da existência. Quando a intimidade emocional diminui, essa sensação de unidade se fragmenta e o fluxo da consciência compartilhada torna-se estagnado, impedindo a livre circulação da verdade e do afeto. É como se o espelho que refletia a alma do outro começasse a embaçar, distorcendo a imagem e a conexão. Para identificar essa mudança em momentos cotidianos, observe a qualidade das suas conversas. Ele ainda compartilha seus sentimentos mais íntimos, suas preocupações profundas, seus planos mais ambiciosos? Ou as conversas se tornaram mais superficiais, evitando temas que exigem vulnerabilidade? Ele responde a perguntas profundas com evasivas ou humor, em vez de honestidade, há menos contato visual durante discussões importantes, como se ele estivesse se escondendo por trás de uma barreira invisível. Não se trata de exigir um constante mergulho em emoções pesadas, mas da disposição para ser vulnerável, da presença no espaço emocional compartilhado, do carinho sincero pela alma do outro. A reação esperada é uma sensação de não ser ouvida, de isolamento e uma crescente distância emocional que, com o tempo, pode se tornar intransponível. Uma pessoa me confidenciou. Ele parou de me contar os medos dele, as preocupações do trabalho. Eu sentia que havia uma parede entre nós, mesmo que ele estivesse bem ali ao meu lado. Outro relato tocou fundo. Antes a gente passava horas conversando sobre tudo, sobre a vida, nossos sonhos.
Agora, ele só quer falar de coisas leves ou fica no celular. Não há mais essa troca profunda. Esses comentários revelam o sofrimento que se instala quando a intimidade emocional se esvai. Não se trata de exigir uma intensidade constante ou uma sedução exagerada em cada confissão. É sobre a autenticidade, a presença genuína na troca, o carinho sincero que se manifesta na forma como as almas se abrem uma para a outra. Quando a intimidade emocional se altera, ela cria uma memória de solidão, corroendo a fundação mais profunda de qualquer conexão. E caminhando por essa trilha de revelações sutis, chegamos a um quarto pilar que sustenta ou desfaz a arquitetura de um relacionamento: a variação na energia que um homem investe em sua parceira. Não se trata aqui de dinheiro, de bens materiais ou de grandes gestos ostentosos que a sociedade por vezes valoriza, mas da energia vital, da essência do ser que ele dedica à parceria. É o tempo genuíno, a atenção mental e emocional, a presença total que, quando se retrai, deixa um vazio profundo. Este é um ponto poderosíssimo, mas frequentemente negligenciado, porque se manifesta como uma luz que gradualmente se apaga, não em um estrondo, mas em um silêncio que carrega a memória da vitalidade e do entusiasmo que antes existiam. É a chama que antes ardia com fulgor, agora cintilando com menos intensidade, quase imperceptível para quem não olha com o coração. O impacto psicológico dessa variação é avassalador. Ela acessa o subconsciente com uma sensação de ser invisível, de não ser mais a força motriz ou o centro da gravidade na vida do parceiro. Dissolve a segurança de saber que se é prioridade, que seus interesses e bem-estar são tão importantes quanto os dele, criando um sentimento de desvalorização que corrói a autoestima. Ativa uma solidão profunda, mesmo estando fisicamente ao lado, e leva a questionamentos dolorosos sobre o próprio valor e o do relacionamento. Inspirados em Alan Watts, poderíamos dizer que a energia que investimos é a manifestação do nosso ser no momento presente, a forma como nos fundimos com o fluxo da vida. Se essa energia se retrai da parceria, é como se a pessoa se retirasse do fluxo da vida compartilhada, fragmentando a unidade e impedindo a plena experiência do momento. A falta de investimento energético reflete uma desconexão interna, uma desarmonia entre o que o homem sente e o que ele manifesta em sua realidade compartilhada. Para perceber essa mudança no dia a dia, observe os sinais de desengajamento sutil. Será que ele ainda se entusiasma com os planos que vocês fazem juntos? Ele toma a iniciativa para planejar um encontro, uma viagem ou mesmo uma simples noite de filme? A distração durante as conversas se tornou mais frequente, com o olhar vago ou a mente claramente em outro lugar, mesmo enquanto você fala. Ele demonstra menos proatividade em resolver pequenos problemas do relacionamento ou em se importar com as suas preocupações. Não se trata de exigir que ele seja um animador constante, mas da presença genuína, do desejo de investir na construção do nós. Um exemplo prático é quando, antes, ele se empenhava em surpreender, em agradar, em fazer pequenos gestos de carinho, e agora essas atitudes se tornam raras ou forçadas. A reação esperada de quem percebe isso não é um surto de raiva, mas uma sensação de ser negligenciada, de desânimo, uma memória duradoura de um esforço que se perdeu, levando a um questionamento sobre a profundidade e o futuro da conexão. Lembro-me de uma seguidora que me escreveu com uma tristeza palpável. Ele estava lá, mas não estava. Eu sentia que eu era só um cenário para a vida dele, não uma participante ativa. A energia dele, antes tão vibrante comigo, parecia direcionada para qualquer outra coisa. Outro comentário que recebi ressoou com muitos. Ele parou de lutar por nós, de se importar com o que eu queria fazer. Eu era sempre quem propunha, quem tentava reacender a chama.
A energia dele estava toda em outro lugar, e eu sentia isso em cada silêncio, em cada olhar distante. Esses testemunhos capturam o sentimento de abandono sutil que surge quando a energia do investimento se desvia. Não se trata de exigir que ele abandone seus próprios interesses ou que a relação seja o único foco de sua existência. É sobre a autenticidade, a presença genuína no cuidado mútuo e a certeza de que o relacionamento ocupa um lugar de destaque em sua vida. Quando a energia que um homem investe em sua parceira se altera de forma tão sutil, cria-se uma memória emocional de desengajamento, minando a confiança e enfraquecendo a conexão de maneira insidiosa, pavimentando um caminho de distanciamento que muitas vezes é difícil de reverter. E para além da energia investida, existe um quinto sinal que se manifesta na própria estrutura do dia a dia. E para além da energia investida, existe um quinto sinal que se manifesta na própria estrutura do dia a dia: a alteração nos hábitos e rotinas compartilhadas. Assim como a melodia diária de um relacionamento é composta por notas de previsibilidade e conforto, os hábitos e rotinas são o tecido invisível que une duas vidas, criando um senso de pertencimento e segurança. Quando essa estrutura começa a ceder silenciosamente, sem motivo aparente ou comunicação clara, é como se a fundação de um lar começasse a se desfazer. Este é um ponto poderosíssimo, mas frequentemente negligenciado, porque se manifesta em pequenas quebras, em desvios sutis, mas carrega consigo a memória do que um dia foi um porto seguro, evocando a tensão da incerteza e o simbolismo emocional de um terreno que se torna movediço. O impacto psicológico dessa alteração é profundo e insidioso. Ela acessa o subconsciente com a perda gradual de segurança e previsibilidade, substituindo a familiaridade com um senso de desorientação. Dissolve a sensação de pertencimento, de que se faz parte de um nós coeso, e a familiaridade que antes trazia paz, agora é substituída por uma estranha distância. Ativa a incerteza e a sensação de que o mundo compartilhado está se desfazendo, levando a um questionamento doloroso sobre a estabilidade do relacionamento. Inspirados em Alan Watts, poderíamos dizer que os rituais diários, as rotinas que construímos juntos, são a manifestação do fluxo contínuo da vida, a dança do momento presente em sua forma mais tangível. A alteração neles, sem um propósito ou explicação, é uma interrupção abrupta na música da existência compartilhada. Um sinal claro de que a harmonia interna foi perdida e que a pessoa não está mais plenamente sintonizada com o ritmo do relacionamento. Para identificar essa mudança em momentos cotidianos, observe os pequenos, mas significativos desvios. Será que ele ainda se junta a você para aquela caminhada matinal que costumavam fazer? Ele chega mais tarde em casa, sem avisar ou sem uma justificativa plausível, quebrando o padrão de chegada? Os pequenos rituais, como o café da manhã juntos nos fins de semana ou a despedida ao sair para o trabalho, começaram a ser esquecidos ou apressados. Antes, ele tinha um padrão previsível de como passava o tempo e interagia. Agora, há uma inconsistência, um comportamento errático e desculpas que parecem superficiais. Não se trata de exigir uma rigidez absoluta, mas de observar a perda de intencionalidade e carinho na manutenção desses elos diários. A reação esperada de quem percebe isso não é um acesso de raiva imediato, mas uma confusão inicial que se transforma em frustração, uma sensação de desorientação e uma memória duradoura de que o alicerce da vida a dois está sendo sutilmente corroído. Uma seguidora me escreveu com uma pontada de tristeza. Ele parou de me ligar na volta do trabalho, algo que fazíamos há anos. Era o nosso momento para desabafar. Parecia algo tão pequeno, mas o silêncio do telefone era ensurdecedor, e eu sabia que algo estava errado.
Outro comentário que recebi, igualmente tocante, dizia: nossas noites de filme de sexta-feira, que eram sagradas para nós, simplesmente desapareceram. Ele sempre tinha outra coisa para fazer, ou estava muito cansado. A consistência sumiu, e com ela uma parte da nossa conexão. Esses testemunhos capturam o sentimento de desamparo sutil que surge quando os hábitos e rotinas, antes tão queridos, se desfazem. Não se trata de exigir uma rigidez inflexível ou que ele abandone seus próprios interesses e flexibilidade. É sobre a autenticidade, a presença genuína no cuidado mútuo e a certeza de que a vida compartilhada, em suas formas mais simples e rotineiras, ainda é valorizada. Quando a alteração nos hábitos e rotinas compartilhadas se manifesta de forma tão sutil, ela cria uma memória emocional de instabilidade, corroendo a confiança e enfraquecendo a conexão de maneira insidiosa. Mas a verdade, muitas vezes, esconde-se também por trás de cortinas que antes não existiam. E isso nos leva ao sexto ponto crucial: o surgimento de segredos e a necessidade de privacidade excessiva. Em um relacionamento construído sobre a base do amor verdadeiro, a transparência é o oxigênio que permite que a intimidade respire e floresça. Quando cortinas começam a ser puxadas e áreas da vida se tornam inexplicavelmente opacas, é como se um véu de névoa cobrisse a paisagem que antes era clara e acessível. Este é um ponto poderosíssimo, mas frequentemente negligenciado, porque a privacidade é um direito individual, e a linha entre o saudável e o excessivo é tênue. Contudo, a excessiva privacidade é um sinal de que algo está sendo escondido, carregando a tensão do desconhecido e o simbolismo emocional de uma barreira levantada. O impacto psicológico dessa mudança é devastador. Ela acessa o subconsciente com o medo ancestral da traição e da deslealdade, plantando sementes de dúvida onde antes havia confiança plena. Dissolve a segurança e a sensação de estar em um time, de que ambos estão jogando pelo mesmo lado, criando um abismo de incerteza. Ativa a insegurança e a paranoia, levando a um ciclo vicioso de desconfiança e questionamento. Para Alan Watts, a verdade é a interconexão de tudo, a percepção de que não há separação real entre o eu e o universo. Quando a verdade é ocultada, quando os segredos são mantidos, essa unidade da experiência se rompe e a pessoa se isola do fluxo genuíno da relação. O segredo é uma forma de negação da realidade compartilhada, uma tentativa de criar uma bolha de existência que não se alinha com a totalidade do relacionamento. É como se ele estivesse construindo paredes invisíveis, separando seu mundo interior do seu. Para perceber essa mudança em momentos cotidianos, observe o comportamento dele com o celular ou outros dispositivos eletrônicos. Ele se torna excessivamente protetor, virando a tela para baixo, levando o aparelho para outros cômodos quando recebe uma mensagem ou ligação. Há uma súbita mudança de senhas, ou ele evita compartilhar informações sobre sua agenda. Ele atende ligações em voz baixa ou em outro ambiente com um tom de voz diferente. Pequenas mentiras ou omissões começam a surgir sobre onde esteve, com quem se encontrou, ou sobre atividades que antes eram abertamente compartilhadas. Não se trata de invadir a privacidade alheia, mas de notar a falta de abertura natural que existia, a ausência daquele fluxo espontâneo de informações que solidificava a confiança. A reação esperada de quem percebe isso não é um surto de possessividade, mas uma sensação de ser excluída, de que há algo fundamentalmente errado, de que não há mais um porto seguro de honestidade. Uma pessoa me confidenciou, com a voz embargada: ele nunca deixava o celular perto de mim. Se eu chegava perto, ele já o pegava, como se fosse um tesouro secreto. Era como se o telefone tivesse mais segredos que ele mesmo.
e aquilo me corroía por dentro. Outro relato tocou fundo. Começou a ter reuniões de trabalho até tarde, mas não conseguia explicar os detalhes ou as histórias não batiam. A falta de transparência era dolorosa e eu sentia que estava sendo enganada, não apenas sobre os detalhes, mas sobre o todo. Esses testemunhos capturam o sentimento de traição sutil que surge quando os segredos começam a dominar a relação. Não se trata de exigir uma confissão constante ou que ele não tenha seus próprios pensamentos. É sobre a autenticidade, a presença genuína na troca, o carinho sincero que se manifesta na clareza e na honestidade entre os parceiros. Quando o surgimento de segredos e a necessidade de privacidade excessiva se instalam, isso cria uma memória emocional de dúvida e desconfiança, corroendo a base mais profunda de qualquer conexão e desmantelando a crença na integridade do laço. E há um sétimo e último ponto, talvez o mais sutil de todos, que sussurra a verdade quando tudo mais falha. E há um sétimo e último ponto, talvez o mais sutil de todos, que sussurra a verdade quando tudo mais falha. A diminuição da empatia e da capacidade de validação emocional. No intrincado balé das emoções humanas, a empatia é a ponte invisível que une dois corações, permitindo que um sinta a ressonância do outro, validando a experiência compartilhada. Quando essa ponte começa a se erodir, quando a capacidade de se colocar no lugar do outro e de reconhecer sua dor ou alegria diminui, é como se uma barreira silenciosa e impenetrável se levantasse. Este é um ponto poderosíssimo, mas frequentemente negligenciado, porque não se manifesta em ações explícitas, mas na ausência de uma resposta emocional esperada, na falta de ressonância, carregando a tensão de um desamparo silencioso e o simbolismo emocional de um coração que se fecha. O impacto psicológico dessa diminuição é profundamente desestabilizador. Ela acessa o subconsciente com a sensação de ser invisível, de não ser compreendida em sua essência, de ter suas emoções minimizadas ou até mesmo ignoradas. Dissolve a segurança de poder ser vulnerável, de que suas dores serão acolhidas e suas alegrias compartilhadas, criando um sentimento de isolamento que corrói a alma. Ativa uma solidão profunda, mesmo estando ao lado do parceiro, e leva a questionamentos dolorosos sobre o valor de seus próprios sentimentos e a profundidade da conexão. Inspirados em Alan Watts, poderíamos dizer que a verdadeira empatia é a percepção da interconexão fundamental da existência, a compreensão de que a emoção do outro é, de alguma forma, uma extensão da nossa própria experiência universal. Quando a empatia se retrai, essa unidade se fragmenta, e o momento presente é esvaziado de sua profundidade compartilhada, transformando-se em uma experiência solitária, onde a verdade interior do outro não é mais percebida ou honrada. É como se a melodia da alma do outro, antes tão clara, agora fosse recebida como um ruído distante, sem significado. Para perceber essa mudança em momentos cotidianos, observe como ele reage quando você compartilha uma preocupação genuína ou uma alegria profunda. Ele ainda demonstra uma escuta ativa, um olhar que compreende, palavras que validam seu sentimento, ou suas respostas se tornam superficiais, evasivas ou até mesmo focadas em si mesmo, desviando a atenção da sua experiência? Ele minimiza seus sentimentos com frases como "você está exagerando" ou "não é para tanto", ou ele oferece soluções impessoais em vez de acolhimento. Não se trata de exigir que ele resolva todos os seus problemas, mas da disposição genuína para sentir com você, para validar sua realidade emocional. Um exemplo prático é quando você compartilha uma frustração do dia e ele responde com um "acontece" ou muda de assunto, sem um pingo de curiosidade ou de apoio emocional. A reação esperada de quem percebe isso não é um surto de raiva,
mas uma sensação de ser incompreendida, de ter suas emoções desconsideradas, e uma memória duradoura de um vazio emocional que se instala, corroendo a capacidade de se sentir segura e amada. Lembro-me de uma seguidora que me escreveu com a voz embargada pela dor. Eu chorei por algo que me machucou profundamente e ele ficou me olhando sem reação. Não havia calor, não havia consolo. Era como se eu estivesse sozinha na minha dor, mesmo com ele ali. Outro comentário que recebi, igualmente tocante, dizia: ele costumava ser o primeiro a me animar, a me dizer que tudo ficaria bem. Agora, quando eu falo de algo que me preocupa, ele parece distante, desinteressado. Sinto que não sou mais um refúgio para ele, e ele não é mais para mim. Esses testemunhos capturam o sentimento de abandono emocional sutil que surge quando a empatia se esvai. Não se trata de exigir que ele assuma suas emoções, ou que a relação seja um constante palco de dramas. É sobre a autenticidade, a presença genuína na troca, o carinho sincero que se manifesta na capacidade de se conectar com a alma do outro, de validar sua experiência e de oferecer um porto seguro emocional. Quando a diminuição da empatia e da capacidade de validação emocional se manifesta de forma tão sutil, ela cria uma memória emocional de solidão e desamparo, minando a confiança e enfraquecendo a conexão de maneira insidiosa, tornando a relação um lugar onde a alma não se sente mais segura para florescer. Chegamos ao fim de nossa jornada por esses 7 sinais que, como sussurros do subconsciente, revelam a verdade por trás das palavras e dos sorrisos mais convincentes. A cadência alterada da comunicação, a redefinição sutil de prioridades, a retração da intimidade emocional, a diminuição da energia vital investida, a dissolução dos hábitos e rotinas compartilhadas, o surgimento de segredos e a necessidade excessiva de privacidade, e, por fim, a dolorosa diminuição da empatia e validação emocional. Cada um desses pontos, por mais sutil que seja, é um fragmento da verdade que se manifesta, um eco da filosofia de Alan Watts, que nos lembra da interconexão intrínseca de tudo. A vida, afinal, é um fluxo contínuo e interligado, e quando a verdade interior de um indivíduo se desvia do compromisso exterior, o universo de seu relacionamento reage, enviando esses sinais inegáveis que, para o coração atento, desmantelam os véus da ilusão. Não se trata de buscar a desconfiança ou de alimentar a paranoia, mas sim de cultivar a percepção aguçada, de afinar a intuição para além do óbvio, capacitando-se a ler a gramática não dita dos relacionamentos. Esses sinais não são ferramentas para acusações, mas bússolas para a compreensão, para discernir a autenticidade e a integridade de um laço. O amor verdadeiro, afinal, é construído sobre a rocha da verdade, da transparência e da presença genuína, e é através da clareza que podemos edificar ou reconstruir pontes de confiança que realmente resistam ao tempo. Ao reconhecer esses padrões sutis, você se capacita a tomar decisões mais conscientes, a nutrir o que é real e a proteger seu coração do que não serve mais ao seu bem-estar e à sua dignidade. A sensibilidade a esses gestos e ausências sutis é, na verdade, um ato de profundo cuidado consigo mesma e com a integridade das suas conexões mais preciosas, permitindo que você navegue as complexidades da vida a dois com sabedoria. Convidamos você a experimentar essa nova lente de percepção em seus próprios relacionamentos, a observar não apenas o que é visível e audível, mas também o que se manifesta nas entrelinhas, nos silêncios eloquentes, nas mudanças de energia. Permita que sua intuição seja seu guia mais confiável, validando o que seu coração já sente e ousando buscar a verdade que liberta.
Se você deseja aprofundar ainda mais sua compreensão sobre as dinâmicas dos relacionamentos humanos, sobre a sensibilidade que constrói pontes indestrutíveis e o amor que realmente transforma vidas, inscreva-se no nosso canal. Junte-se à nossa comunidade, onde exploramos as complexidades da alma humana e oferecemos ferramentas práticas para construir relacionamentos reais, duradouros e verdadeiramente autênticos, baseados na integridade e no respeito mútuo. Porque é na percepção límpida da realidade que reside a verdadeira liberdade de amar e ser amado plenamente, cultivando laços que honram a profundidade de sua existência e a do outro.